A Bíblia é um livro vasto e profundo, cheio de passagens que nem sempre são abordadas nas pregações comuns. Existem versículos que falam sobre temas complexos, como o castigo divino, a ira de Deus e eventos sobrenaturais que desafiam nossa compreensão. Um desses textos é Gênesis 6:4, que menciona os Nefilins, gigantes que habitaram a terra antes do dilúvio. Quem eram eles? Seriam descendentes de anjos caídos com mulheres humanas, como algumas tradições acreditam? Ou simplesmente povos poderosos que foram destruídos pelo dilúvio? Outro texto curioso é Apocalipse 12, que descreve uma batalha cósmica entre Miguel e seus anjos contra o dragão, identificado como Satanás. Esse conflito nos leva a questionar: quando exatamente isso aconteceu? Antes da criação do homem ou em um evento futuro? Há interpretações que defendem que essa batalha se deu antes da queda de Adão e Eva, enquanto outras apontam para um cumprimento no final dos tempos. O que podemos aprender com essa passagem e qual o seu impacto sobre nossa fé hoje? Além disso, temos Êxodo 4:24, onde Deus quase mata Moisés logo após chamá-lo para libertar Israel. O que isso significa? O contexto revela a importância da obediência e do pacto da circuncisão, mas poucos falam sobre esse episódio. Moisés havia negligenciado esse mandamento ao seu próprio filho, e sua esposa, Zípora, foi quem realizou a circuncisão para evitar que Deus levasse a vida de Moisés. Esse relato nos ensina sobre a seriedade dos compromissos espirituais diante de Deus e como pequenas desobediências podem trazer grandes consequências. Outro caso interessante é a menção dos espíritos encarcerados em 1 Pedro 3:19 e 20, onde Jesus teria pregado aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos? Alguns estudiosos acreditam que se trata das almas dos pecadores da época de Noé, enquanto outros interpretam como anjos caídos. Esse trecho gera debates teológicos profundos, nos levando a refletir sobre a natureza do inferno e o destino das almas após a morte. A Bíblia também apresenta passagens que parecem contradizer a lógica moderna, como a história da jumenta de Balaão, que fala com seu dono. Números 22:28. Esse evento pode parecer improvável para alguns, mas ensina sobre a soberania de Deus e como ele pode se manifestar de formas inesperadas para cumprir seus propósitos. Esses são apenas alguns exemplos de textos pouco mencionados que possuem significados profundos e provocam reflexões teológicas. O estudo aprofundado dessas passagens nos ajuda a compreender melhor a complexidade da palavra de Deus e sua mensagem para nossas vidas hoje. A formação do cânon bíblico foi um processo cuidadoso, mas nem todos os escritos antigos foram incluídos. Você já ouviu falar do livro de Enoque? Esse texto, citado em Judas 1:14, descreve visões detalhadas sobre os anjos caídos e o juízo divino. Mas por que ele não está na Bíblia? Outro exemplo são os evangelhos considerados apócrifos, como o Evangelho de Tomé e o de Maria Madalena. Esses textos trazem perspectivas diferentes sobre Jesus, mas não foram reconhecidos como inspirados devido a seu conteúdo divergente da doutrina apostólica. A igreja primitiva seguiu critérios rigorosos para definir o que era inspirado: a autoria apostólica, a coerência com os ensinamentos de Cristo e o uso nas primeiras comunidades cristãs. Dessa forma, livros que continham heresias ou ensinamentos duvidosos foram descartados. Além dos evangelhos apócrifos, há outros textos que causam curiosidade, como o livro de Jasher, mencionado em Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18. Esse livro, supostamente um relato detalhado da história de Israel, não foi incluído no cânon por não cumprir todos os critérios de inspiração. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947,
também trouxeram à tona vários textos antigos que não fazem parte da Bíblia. Entre eles, há cópias dos livros do Antigo Testamento e escritos como os Salmos de Davi, não incluídos no cânon. Por que esses textos não foram aceitos? Principalmente por não trazerem novas revelações e não serem citados diretamente por Jesus ou os apóstolos. O debate sobre esses livros ainda continua entre estudiosos. Alguns grupos religiosos, como os etíopes, aceitam o livro de Enoque como canônico, enquanto a maioria das denominações cristãs o rejeita. O que podemos aprender com isso? Que a formação do cânon foi guiada por critérios espirituais e históricos para preservar a pureza da mensagem divina. O estudo desses textos apócrifos pode ser útil para entendermos melhor o contexto histórico e cultural da época bíblica, mas devemos ter discernimento para não colocá-los no mesmo nível da Escritura Sagrada. Afinal, a Bíblia, como a temos hoje, foi reconhecida como inspirada por Deus ao longo dos séculos por sua coerência e impacto espiritual. Muitos conhecem os 10 Mandamentos, mas você sabia que a Bíblia traz centenas de outras leis, algumas das quais raramente são mencionadas? Por exemplo, Levítico 19:19 proíbe o uso de roupas feitas de 2 tipos de tecido. Isso ainda vale para nós hoje. Outro mandamento pouco falado está em Deuteronômio 14:22-29, que ensina sobre o dízimo para festas e ajuda aos pobres. Esse modelo é diferente do que é ensinado em muitas igrejas hoje, levantando questionamentos sobre a verdadeira função do dízimo. Além disso, o Novo Testamento traz diretrizes para a vida cristã que muitos ignoram. Por exemplo, 1 Coríntios 11 fala sobre o uso do véu na igreja, algo que era um costume comum na época, mas hoje é raro. E quanto à proibição de consumir sangue em Atos 15:29, essa orientação foi dada aos gentios convertidos ao cristianismo e ainda é seguida por alguns grupos religiosos, como as Testemunhas de Jeová. O que isso significa para os cristãos atuais? Outro mandamento interessante está em Levítico 25:4-5, que estabelece o ano sabático, quando a terra deveria descansar. Esse princípio tinha implicações ecológicas e sociais, ensinando sobre a provisão de Deus e o cuidado com a criação. Se aplicado hoje, como isso impactaria nossa sociedade? Muitas dessas leis são ignoradas por serem consideradas culturais e específicas para o povo de Israel. No entanto, elas revelam princípios divinos que podem ser aplicados de forma prática na vida cristã. Estudar essas leis nos ajuda a compreender melhor o caráter de Deus e sua vontade para a humanidade. Quando falamos de profecias, geralmente pensamos no Apocalipse e no livro de Daniel. No entanto, há profecias menos exploradas que revelam detalhes intrigantes sobre o futuro e o plano divino. Uma delas está em Isaías 13:9-13, que descreve o dia do Senhor como um evento terrível, onde a terra tremerá e o céu escurecerá. Seria uma referência ao fim dos tempos? Outra profecia interessante está em Amós 8:11-12, que fala sobre uma fome não de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Esse tempo de escassez espiritual já está acontecendo? E o que dizer de Zacarias 14, que descreve um futuro onde todas as nações celebrarão a festa dos tabernáculos? Essa passagem sugere que certas festas judaicas podem ter um papel no reino vindouro de Deus. Além disso, há profecias sobre o futuro de nações específicas que ainda intrigam estudiosos. Por exemplo, Ezequiel 38 e 39 falam sobre uma grande guerra envolvendo Gog e Magog, interpretada por muitos como um conflito que ocorrerá antes da volta de Cristo. Quem seriam essas nações hoje? Alguns associam Gog à Rússia e Magog a uma aliança de países do Oriente Médio, mas o texto bíblico não é totalmente claro.
Outro aspecto interessante é a profecia de Obadias, que prediz a destruição total de Edom, descendentes de Esaú. Algumas interpretações indicam que essa profecia já se cumpriu, enquanto outras sugerem que há elementos ainda por vir. O estudo dessas passagens pode nos ajudar a compreender melhor o plano divino para o futuro. A Bíblia contém relatos surpreendentes que desafiam nossa imaginação. Um dos mais intrigantes é a história do profeta que foi morto por um leão em 1 Reis 13. Ele havia recebido uma ordem de Deus, mas desobedeceu após ouvir um falso profeta. A lição aqui é clara: devemos seguir a palavra de Deus acima de qualquer influência externa. Outro episódio chocante está em Atos 5, onde Ananias e Safira caem mortos após mentirem ao Espírito Santo sobre uma oferta. Esse evento revela a seriedade da integridade diante de Deus. E quem se lembra de Eliseu e os 42 jovens zombadores? Em 2 Reis 2, 23, 24, jovens insultam o profeta e 2 ursos saem do mato e os despedaçam. Essa passagem nos ensina sobre o respeito às coisas sagradas. Além disso, há eventos sobrenaturais que são pouco discutidos. Por exemplo, o sol parando no céu por ordem de Josué. Josué 10, 12, 14. Como isso aconteceu? Foi um fenômeno natural ou um milagre direto de Deus? Também temos o episódio de Ezequiel 37, onde Deus dá ao profeta uma visão de um vale cheio de ossos secos que voltam à vida. Essa visão representa a restauração de Israel, mas também nos lembra do poder de Deus para trazer vida onde há morte. Essas histórias, muitas vezes esquecidas nas pregações, nos mostram que a Bíblia está repleta de eventos extraordinários que reforçam a soberania divina e nos ensinam valiosas lições espirituais. Diante de todas essas passagens, podemos concluir que a Bíblia é um livro muito mais profundo do que imaginamos. Muitas dessas histórias e ensinamentos não são escondidos de propósito, mas acabam sendo menos abordados por serem difíceis de interpretar ou porque não se encaixam na mensagem central das pregações comuns. O importante é entender que a palavra de Deus não tem segredos ocultos para aqueles que buscam com sinceridade. Como Provérbios 25, 2 diz: a glória de Deus é ocultar as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Ou seja, cabe a nós estudar e meditar nas Escrituras com discernimento. Além disso, a profundidade dessas passagens nos convida a refletir sobre nossa relação com Deus. Como estamos aplicando esses ensinamentos em nossa vida? Será que estamos realmente buscando entender a palavra ou apenas ouvindo superficialmente? Escrituras também nos desafiam a confiar em Deus, mesmo diante de mistérios que não compreendemos totalmente. Muitas profecias, leis e eventos podem parecer estranhos à nossa lógica moderna, mas são parte do plano divino que se desenrola ao longo da história. Agora, quero saber sua opinião. Qual dessas passagens mais te surpreendeu? Você já conhecia todas essas histórias? Escreva nos comentários e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam as riquezas da Bíblia. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.